Que nesse momento possamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai maior, ao nosso Mestre Jesus, que com toda certeza, reunido conosco, se encontra, nos auxiliando, nos intuindo, nos guiando através dos seus mensageiros e todo o grupo espiritual, que possamos estar abertos de coração e mente, para que nós possamos fazer com que esses poucos minutos possam ser significativos para tudo aquilo que desejamos estar aprimorando em nossa jornada. Então, Senhor, por favor, permaneça conosco, nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça, no hoje e no todo sempre. Que assim seja. Boa noite de novo, gente. Como vocês já viram, o tema hoje, ele é nem tudo é o que parece, cuidado com as aparências. E nós estamos no capítulo 14 e 15 do livro Para Sempre Irmãos. Hoje eu estou querendo falar muito sobre os relatos contidos nesses dois capítulos. Pode ser que tenha alguns de vocês ainda não tenha tido a oportunidade de ler. Seria ótimo se todos já tivessem lido, porque aí ficaria bem mais fácil entender o contexto, né, do que está acontecendo, do que foi trazido. Mas é bom que eu traga essa, essa forma mais específica, porque neste momento, nesses dois capítulos, nós vamos estar é, acompanhando a trajetória do Mateus, a trajetória do Marcos, quando ambos se encontram já no plano espiritual. E se encontram no plano espiritual, se reencontrando, onde ambos tiveram um desencarne não muito suave. Aí eu não sei se vocês lembram, mas eles acabaram desencarnando no mesmo dia que desencarnou a mãe deles, ela por um motivo de doença, acometida por uma doença. O Marcos, ele, Mateus, desencarna depois assassinado, e o Marcos desencarna também cometendo suicídio, após ter assassinado o assassino do irmão. Então, uma questão, são várias situações que a gente poderia dizer, nossa, mas só mesmo num romance, né? Para acontecer algo desse tipo, uma tragédia envolvendo tantos familiares ao mesmo tempo, num desencarne violento e, e triste. Mas deixando a parte do romance, vamos imaginar que ambos regressando para o plano espiritual, cada um dentro daquilo que portava de sentimentos, de emoções, de entendimentos, no seu nível evolutivo de cada um, eles tiveram as mesmas oportunidades. É do nosso entendimento de que quando ocorre o desencarne, o plano espiritual, a equipe de espíritos especialistas, especializados em fazer esse desenlace, né, desse processo desencarnatório, atua sem distinção com todos. E nesses dois capítulos, nós vamos verificar que eles se reencontram no plano espiritual, onde cada um teve uma experiência diferenciada, mas ambos ainda estão muito atrelados, muito.
conectados, muito ainda amarrados aos acontecimentos e todas as questões vivenciadas por eles no plano material. Então, isso é algo que nos faz pensar de como seria, por exemplo, se nós desencarnássemos nesse momento. Será que nós já estaríamos em condições de seguir a nossa caminhada sem nos fixar as coisas que nós poderíamos ter deixado de fazer, ou as coisas que fizemos, as pessoas que deixamos, as, as situações mal resolvidas? Será que nós já estaríamos libertos de toda essas questões materiais? Eu vou responder por mim, porque não posso falar por outros, né? Acredito eu que eu chegaria no plano espiritual um pouco perturbado, porque por mais que a gente ache que está vivenciando da melhor maneira, a gente sempre se culpa, se critica, se julga pelas coisas que faz ou pelas coisas que deixa de fazer, acreditando não estar fazendo o melhor. Então, essas questões que nós vivenciamos e que nos afetam, elas trazem para nós, de uma forma muito concreta, reflexos na nossa vida espiritual. Então, na verdade, seria até a vida espiritual é o reflexo daquilo que nós vivemos na matéria. Então, nós vamos estar vivenciando no plano espiritual exatamente os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, de certa forma, talvez um pouco mais acentuadas, porque como nós vamos estar sem o nosso corpo físico, as nossas percepções, as nossas sensações, elas vão estar muito mais afloradas e nós vamos estar muito mais sensíveis a tudo aquilo que trazemos e a tudo aquilo que vamos ter contato ao longo esse retorno no plano espiritual. Bem, no caso do nosso amigo Marcos, o que acontecia com Marcos? Ele tinha um sentimento de muita culpa. Por quê? Porque quando quando foi solicitada a visita dele à mãe, que já estava doente, ele entendeu que não era algo urgente, que não era algo tão importante atender a um pedido da mãe, e duvidou até que ela estivesse realmente tão doente assim. Então, não fez aquilo que ele poderia ter feito, que seria atender ao pedido da mãe, de visitá-la antes que ela desencarnasse. Então, ele traz esse sentimento de culpa, de arrependimento, por não ter auxiliado ou ter amenizado essa necessidade, né, que a mãe eh, manifestou ter de vê-lo. Agravado depois pela morte do irmão, que de certa forma foi uma morte onde esse irmão tentou protegê-lo e acabou sendo ele a vítima. E também a questão dele ter tirado a vida do Edgar, o assassino de Mateus. Bom, imagine todas essas questões, como estariam afetando as suas percepções, seus sentimentos, suas emoções
Então, ele chega no plano espiritual e mesmo tendo a oportunidade de ser acolhido pela avó, ter recebido orientações de como ele poderia prosseguir a partir dali, ele não se sente merecedor e por isso vaga por outros lugares onde a sua sintonia o levou, trazendo muita dor e muito sofrimento a ele. Até o momento em que ele acaba aceitando a ajuda daquele que estava por perto dele, que era seu irmão Mateus, que já estava num outro momento, por já ter feito novas escolhas a partir do momento em que chega no plano espiritual. E aí nós vamos lembrar que Mateus, enquanto estava na matéria, ele foi uma pessoa que se sujeitou a fazer tudo o que lhe foi solicitado pelo pai, pela mãe, pelo padrasto, pelo irmão, onde ele agia de uma forma onde ele não tinha vontade própria, achando que dessa forma ele estaria agindo de acordo com o que seria melhor, a melhor forma dele proceder, e também dessa forma ele estaria colhendo um bom resultado. Talvez isso ele entendesse que agradaria a Deus essa postura de ser submisso, de ser aquele filho e irmão bondoso, generoso. Só que isso era uma, uma forma que ele escolheu mostrar-se externamente. Interiormente, ele fazia isso como uma obrigação. Não havia nele um entendimento de que aquela forma de proceder, poderia ser algo muito satisfatório para ele próprio, não para colher frutos ou é, a gratidão do outro, mas para que ele pudesse se sentir em paz consigo mesmo, fazendo o seu melhor. Como ele se obrigou a ter essa postura, quando ele retorna no plano espiritual e ele se sente injustiçado, pois ele acaba deixando a matéria de uma forma tão violenta, onde ele nem colheu, dentro das expectativas dele, os louros das suas boas ações, então ele se revolta e começa a pôr em prática e a agir de acordo com o que ele realmente acreditava ser o melhor, que é ter poder, fazer o que bem entende e ser senhor da sua própria vontade. Então, esses dois irmãos se reencontram no plano espiritual, Marcos ainda com esse sentimento de culpa, e o Mateus já chefiando um, um grupo de espíritos onde ele trazia para com esses espíritos sobre a seu comando uma certa pressão, uma certa exigência, onde ele utilizava de um poder porque aqueles que estavam submissos a ele necessitavam das graças que ele podia oferecer a ele, né? Bom, nessa situação, nós podemos verificar que, ao adentrarmos o plano espiritual, o que vai acontecer verdadeiramente é que nossas máscaras elas vão cair por terra. Nós não vamos mais conseguir simular, como fazemos aqui no plano material, ou falsear os nossos sentimentos e principalmente as nossas vibrações. Porque no plano espiritual, o que comanda é a nossa mente.
E a nossa mente, ela vai gerar pensamentos, e esses pensamentos, eles são reconhecidos de uma forma muito palpável, de uma forma muito concreta. Então, todos aqueles que se, se mostravam de uma forma na matéria e adentram o plano espiritual, revelando os seus verdadeiros sentimentos, acabam sendo desmascarados. É o que acontece com o nosso amigo Mateus, que mostra que aquela figura de bom moço era só enquanto ele estava na matéria, porque na verdade ele não é que ele fosse uma pessoa ruim, porque de verdade todos nós temos algumas, como é que a gente fala? Estou tentando lembrar como o Joel falava, virtudes e invirtudes, né? Essas invirtudes todos nós portamos, só que algumas vezes a gente consegue trazer um equilíbrio para isso, e outras vezes nem tanto. Como estamos aprendendo, como estamos vivenciando essa jornada de aprendizado, muitas vezes vamos estar vivenciando situações onde as nossas invirtudes vão estar muito mais visíveis, muito mais à mostra. Então, dessa forma, o que a gente consegue perceber é que, estando no plano espiritual, nós vamos estar de uma certa forma, sendo obrigados a sermos verdadeiros conosco mesmo e com os outros, porque não vamos poder falsear os nossos sentimentos, né? E não podendo falsear os nossos sentimentos, nós vamos ter uma condição que é muito natural, que é estarmos nos sintonizando com aqueles que se afinizam conosco. Quando nós estamos na matéria, nós temos também afinidades com aqueles que sintonizam conosco. Só que muitas vezes a gente consegue falsear externamente algo que nós não queremos que os outros percebam. Por exemplo, eu posso estar sorrindo, né, por fora, mas estar profundamente magoado por dentro. E como nós estamos o tempo todo sendo acompanhados e percebidos por outros espíritos, principalmente aqueles que já estão fora da matéria, aqueles que sintonizam conosco vão estar nos acompanhando. Se nós fôssemos o tempo todo mais honestos conosco mesmo, reconhecendo que temos as nossas imperfeições, que temos inveja, temos raiva, temos medo, temos ciúme, temos várias questões a serem resolvidas e não escondêssemos nem de nós mesmos essa percepção nossa, com toda certeza nós estaríamos nos oportunizando estarmos sendo auxiliados pelos bons espíritos que entendem a nossa dificuldade, o nosso desejo de mudança e que querem nos auxiliar no nosso progresso, na nossa evolução, na nossa mudança. Mas se nós mentirmos para nós mesmos, buscando mascarar esses sentimentos, justificando que determinadas ações que fazemos foi porque fomos obrigados ou fomos iludidos por alguém, ou alguém nos auxiliou ou aconselhou a fazer determinada coisa, nós vamos estar mascarando esse sentimento,
buscando, de certa forma, fugir da responsabilidade que nos cabe por tudo aquilo que fazemos, e, em contrapartida, também vamos estar angariando companheiros que vibram nessa mesma sintonia, né? De falsidade, de irresponsabilidade e todos esses outros sentimentos que nos distanciam dessa nossa proposta evolutiva. Então, trazendo o relato desses dois irmãos, nós podemos perceber que o que ocorreu tanto com o Marcos quanto com o Mateus foi justamente eles estarem distantes dessa busca interna de se autoconhecerem. Porque se o Marcos tivesse reconhecido que ele estava magoado com a mãe, com o irmão, com a maneira como ele foi, de certa forma, deixado de lado pela família quando ele não aceitou o padrasto, que ele escolheu sair de casa, não foram nem a mãe, nem o irmão que assim o expulsaram, ele que fez as suas escolhas, ele escolheu estar distante deles, sem manter contato, ele escolheu não estar próximo da mãe quando ela precisou dele. Então, se ele realmente tivesse se oportunizado enxergar-se naquilo que lhe competia de responsabilidade, por estar, de certa forma, deixando de enxergar a, as ações que ele promoveu e que levaram ele a estar na situação em que ele se encontrava. Assim como Mateus, que também escolheu vivenciar uma vida, de certa forma, artificial, não conscientemente, talvez, não sei, mas sem estar buscando entender o que realmente ele desejava. E por mais que ele tenha se esforçado em ser uma boa pessoa, ele não entendeu que esse esforço poderia ter sido muito útil para ele, não pelo que os outros iam lidar em termos de merecimento ou gratidão, porque seria ele com ele mesmo, como na verdade é sempre assim, sempre somos nós conosco, com o Pai. Nós estamos vivenciando uma experiência terrena com um único propósito de nós estarmos buscando a nossa melhoria, o nosso crescimento. E quando nós deixamos de dar importância a tudo aquilo que nós já detectamos de necessário a ser trabalhado em nós, optando por viver uma vida de certa forma ilusória, de certa forma irreal, nós estamos negligenciando esse tempo que nos foi dado, essa nova oportunidade que nos foi dada de estarmos conectados a esse propósito de crescimento. Porque se eu me atenho apenas às aparências das coisas, das pessoas, e também lido com as minhas questões de uma forma também muito superficial, esse tempo que eu teria para estar me dedicando a trabalhar as minhas imperfeições, vamos dizer assim, ou as minhas dificuldades, eu estaria dificultando esse meu regresso ao plano espiritual. Então, pensar em como eu me encontro hoje e como seria esse meu regresso no agora para o plano espiritual vai fazer com que eu, de alguma forma, busque entender o que eu não estou querendo fazer, o que eu estou deixando de lado, o que eu poderia já estar fazendo
e ainda não faço, mesmo entendendo ser importante. O que que eu estou priorizando? Porque se eu hoje pensasse que eu estaria regressando ao plano espiritual, o que mais me afetaria? Aquilo que eu fiz, aquilo que eu deixei de fazer, os sentimentos que eu porto, o quê? Se eu ficar pensando no que os outros acham, no que os outros veem, no que os outros pensam a meu respeito, eu posso até ter uma referência de um olhar diferenciado e até expandir o meu olhar para mim mesmo. Mas o mais importante é que eu esteja atento com esse olhar interno ao que eu estou me oportunizando viver nessa existência. Porque quando eu regressar ao plano espiritual, o que vai estar mais visível são esses meus apegos, são essas minhas pendências, essas minhas fixações, porque a vida material ela é transitória. A vida espiritual é o nosso verdadeiro lar. Então, Mateus e Marcos estão vivenciando agora, nesses dois capítulos e durante alguns outros, né, um momento que a gente chama, né, dentro do Espiritismo, de a erraticidade, que nada mais é do que o momento em que você vai estar no plano espiritual, mas já com possibilidades de retornar à matéria, porque na erraticidade só estão aqueles espíritos que ainda precisam reencarnar. E por que que a gente precisa reencarnar? Porque somente reencarnando é que nós vamos lidar com essas nossas eh, pendências. E não são pendências nossas para com o outro, são pendências nossas para conosco mesmo. Então, não é porque eu matei fulano, não é porque eu violentei alguém, não é porque eu feri alguém que eu vou ter que vivenciar uma experiência para reparar isso com o fulano ou com o ciclano. Mas eu necessito reencarnar para que eu comece a entender o que é vivenciar uma violência ou vivenciar um ato que eu cometi e sentir. Ou então aprender a valorizar a vida de forma a estar trazendo uma mudança, um ajuste nas minhas atitudes, na minha postura, seja com quem for, não necessariamente com aqueles com quem eu convivi, com aqueles que eu feri. Andressa pode falar, tem pergunta? Tem, chegou uma aqui. O que significa uma vida ilusória? Então, uma vida ilusória seria eu estar buscando algo que de verdade não atende às minhas verdades. Porque se a gente parar para pensar, para o espírito, o que é real é o que ele tem na mente dele. Só que o que ele coloca na mente dele, o que ele opta por é, se deixar, é, como é que eu posso explicar isso? Vamos pensar assim: se eu tenho uma, uma percepção de que eu sou uma pessoa
não amada, não respeitada, não vista. A minha mente, ela me traz essa informação. As pessoas não me amam, ninguém me vê, ninguém me respeita. Isso, para mim, é uma verdade. Então, isso é real para mim. Só que, na realidade, é uma forma escolhida por mim de ver as coisas, que nem sempre condiz com o que é real. Então, eu crio uma ilusão que é para mim real, mas que não condiz com a verdade do todo. Parece que ficou confuso, né? Ficou, não ficou? A pergunta é: o que que é uma vida ilusória, não é isso? O que que é uma vida ilusória? É eu entender que, por exemplo, só eu sei das coisas. Só o meu modo de pensar é verdadeiro. Só eu enxergo os erros do mundo. Só eu percebo que fulano, ciclano e beltrano não sabem o que fazem. Então é tipo assim, eu achar que todo mundo tá errado e só eu tô certo. Isso é uma vida ilusória. Eu achar que só eu tenho verdades, mais ninguém. Isso é querer se iludir, achando que o entendimento que eu tenho se sobrepõe ao entendimento de todos os outros, que só eu conheço, as verdades do mundo, mais ninguém. Isso é uma vida ilusória. É eu ficar batendo sempre na mesma tecla, achando que a minha opinião tem que prevalecer, porque ninguém mais sabe, só eu conheço, só eu sei. Isso é se iludir. Acho que respondi. Tem mais alguma coisa? Não. Então, é, quando a gente para pensar, no modo como a gente conduz a nossa existência, a gente percebe que muitas vezes somos nós que dificultamos todo o nosso processo. Porque quando nós queremos exteriorizar algo que não condiz com o que nós realmente já somos, já entendemos, já cremos, diferente daquilo que para nós é verdade, quando nós queremos mostrar algo que de verdade nós ainda não acreditamos ou não temos ainda convicção, nós estamos falseando. E é aquilo que às vezes a gente tenta fazer ou tenta impor um convencimento no outro de uma forma muito aparente, muito superficial do que verdadeiramente somos. Então, quando nós estamos na matéria, a gente até consegue falsear isso, né? Nós estamos de mau humor, nós estamos irritados e nós é, vestimos uma máscara de alguém descontraído, de alguém tranquilo e vivenciamos isso na ilusão de que estamos sendo convincentes, e talvez a gente faça isso até na intenção de nos convencer também de que já estamos nos melhorando nesse sentido, mas se isso não é algo que nós buscamos entender, que nós não buscamos uma certa compreensão, isso vai nos trazendo um distanciamento de nós mesmos. E isso nos dificulta
entender qual é o real propósito da nossa jornada. Se nós estamos aqui para nos melhorar, a, o primeiro passo para essa mudança, para essa melhoria, é nós detectarmos o que de errado está acontecendo conosco. O que que eu estou manifestando que não é tão bom? Ah, é porque eu tenho muita inveja. Ah, é porque eu sou muito medrosa. Ah, porque eu tenho muito ciúme. Ah, porque eu fico irritada com muita facilidade. Ok, se eu enxergo isso, esse já é o primeiro passo para que eu comece a trabalhar a minha reforma íntima, como a gente fala, né? Esse processo de estar buscando essa transformação, nos ajustando aquilo que a gente já tem ferramentas para estar lidando, ferramentas para estar utilizando, num processo que não é simples, é um processo longo, que requer determinação, requer insistência, perseverança. Andressa, pode falar. É nesse contexto mesmo. Se os olhos são a janela da alma, por que o espírito encarnado ainda se deixa enganar tanto pelas aparências da matéria? Se os olhos são a janela da alma, quem que consegue enxergar com os olhos da matéria com tanta precisão? Porque os olhos da matéria, eles podem ser ludibriados, não é? Se esses olhos que está sendo dito aí são a janela da alma, deveríamos nós todos já sermos portadores de percepções muito mais apuradas para conseguirmos estar enxergando através dessa janela de uma forma muito nítida, muito translúcida, quem verdadeiramente são aqueles com os quais nós convivemos. Por que que se deixa enganar pela aparência? Porque quando nós estamos na matéria, existe em nós uma dificuldade muito grande de nos lembrarmos qual é o propósito de aqui estarmos. Nós não ficamos o tempo todo pensando, quando estamos vivenciando as nossas atividades materiais, ah, isso é provisório. Daqui um pouco eu estou voltando para o plano espiritual, por que que eu estou me preocupando com isso? Ah, isso não é relevante. Daqui a pouco eu estou voltando para minha morada. Nós não temos isso ainda. Pelo menos ainda não construímos em nós isso como uma verdade. Nós vivenciamos na matéria muito apegados à matéria. Nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser amados, nós queremos ser respeitados. Não é porque nós não conseguimos enxergar além das aparências. É que nós escolhemos nos iludir com o que vemos, porque é muito mais confortável. Porque se eu for pensar nesse contexto de vida eterna, parece um pouco mais complicado, porque enquanto estamos na matéria, nós somos muito imediatistas. Nós queremos as coisas para agora, nós queremos resolver as coisas neste momento, nós queremos ver o resultado dos nossos investimentos, dos nossos empenhos, das nossas
das nossas atitudes, né? Nós queremos ver o resultado. Quando muitas das vezes nós sabemos que muito do que nós estamos plantando agora, talvez a gente não colha nessa encarnação. Talvez a gente só vá colher numa outra, ou não sei. E que se nós fôssemos pensar que o encarnado já tem condições de enxergar de uma forma tão precisa, nós não estaríamos tão iludidos com as questões que ainda nos prendem à matéria. Nós não teríamos assim tantas dificuldades quando regressamos ao plano espiritual, estando tão apegados, tão fixados às nossas questões materiais. Os olhos são as janelas da alma? Provavelmente são, mas nós ainda, como dizia Jesus, ainda não temos olhos de ver. Nós ainda estamos trabalhando nisso. Muitas vezes nós vemos as coisas e não cremos. Nós ainda nos deixamos iludir ou nos deixamos enganar, porque de verdade temos receios de estarmos assumindo responsabilidades que não acreditamos ser ainda competentes para isso. E isso a gente vê é, é, em relações que deveriam ser relações bem tranquilas. Se a gente pegar, por exemplo, uma relação de pai e filho, mãe e filho, são relações em que, se nós pararmos para pensar, por pior que fosse o nosso pai ou a nossa mãe, nós deveríamos estar sempre agindo de forma grata a esses que nos oportunizaram estarmos aqui vivenciando essa experiência terrena. Não seria lógico isso? Independente do que esse pai faz, do que essa mãe faz, só de termos a oportunidade de aqui estarmos, graças ao consentimento que eles deram de estarmos retornando ao plano ao plano material, já deveríamos ser gratos. Mas o que que a gente faz? A gente exige um monte de coisa. Meu pai, minha mãe não fez isso, não fez aquilo, ou fez isso e fez aquilo, sem estarmos levando em conta que eles também são imperfeitos como nós. Eles também vão se equivocar. E por mais que ele nos ame e demonstre o amor da maneira como eles sabem demonstrar, dificilmente eles vão atender a todas as nossas exigências e expectativas. Mas nós insistimos nisso, não é? Você quer falar, Léo? Não, estou comentando aqui com a Anne que realmente, assim, quando a gente lê esses dois capítulos, e aí a gente vê, né, a posição, né, é surpreendente essa troca, né, porque Mateus sempre, o Marcos sempre foi o cara duro e o Mateus, né, o bonzinho da história. E quando a gente chega no plano espiritual, no plano espiritual, a história se inverte, né? E eu estava comentando que quando, na verdade, quando nós chegamos eu e a Anne fomos à fraternidade, foi exatamente por desencarne de um amigo nosso que aconteceu coisa semelhante, que era o quê? Ele desencarnou e, em vez dele seguir, como a gente sempre fala, na jornada de... Não, ele foi fazer o quê? Voltou para a Terra e começou a ir atrás de certas pessoas. E aí ele acaba exatamente dessa aparência, porque alguém que ele acreditava que gostava muito dele, e era alguém, né, que não gostava. Então, ou seja, o livro traz uma situação do Marcos que se revela no plano espiritual. E, mas a gente também tem situações onde que os espíritos também olham e veem além das aparências que a gente tem aqui na Terra.
né? Sim. Então, é isso que eu gostaria de perguntar para você, né? Até que ponto né? Aí, voltando para a história, né? Então, o Mateus tinha ali, né? Aquele jovem, dócil, gentil, mas ele confessa que aquele, né? Aquele jeito dele era só para agradar as pessoas. E a minha pergunta para você, que você nos ajude a esclarecer, é até que ponto no nosso dia a dia, né, esse nosso comportamento ele é genuíno ou a gente só faz isso para poder manter a aparência ou com medo de reprovação, né, da gente não dizer não? Gostaria que você trouxesse, né, que é tão rica essa passagem que você nos ajudasse a pensar melhor sobre a gente ser uma coisa e no fundo ser outra e quando isso, né, vai se transformar num ensinamento moral para a gente. Eu não acredito que tenha, assim, uma fórmula da gente perceber isso, mas tem, uma atenção que todos nós deveríamos ter de entendermos as atitudes que tomamos, as ações que praticamos, elas são movidas por que sentimento? Normalmente a gente fala muito sobre o autoconhecimento, né? E a gente sabe que uma das receitas mais preciosas que tem dentro do Livro dos Espíritos, que é trazida por Santo Agostinho, é de estarmos buscando nos autoconhecer, avaliando justamente isso. Quais são as atitudes que eu tenho no meu dia a dia? Quais são os pensamentos que eu tenho? O que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer? O que que eu já posso ir me melhorando? Essas questões, elas são muito individuais, mas se eu tenho realmente o bom propósito de estar buscando me melhorar, crescer, me fazer um ser mais consciente, né? Trazendo uma verdade e uma coerência no meu pensar e no meu agir, eu preciso estar nessa atenção, nessa vigilância do que eu ando fazendo. E o que eu ando fazendo, que resultado que eu estou obtendo, e se é nesse caminho que eu quero permanecer. Porque se eu não me observar, eu vou estar tentando atender à exigência desse mundo externo, que de certa forma até nos sufoca de tanta cobrança, de tanta exigência, de tantos critérios a serem atendidos, né? Todos nós percebemos isso, que existe hoje essa facilidade de nós estarmos sendo avaliados, justamente porque existe uma necessidade dos homens hoje de se mostrarem na sua melhor versão, né? Como eu me visto, como eu ando, aonde eu vou, o que eu como, todas essas coisas que ficam muito fáceis de serem vistas nas mídias por aí, mostram como a nossa preocupação ou a nossa atenção ela está muito voltada para esse externo, em estar buscando a agradar ou construir uma imagem para convencer os outros e principalmente a nós mesmos de que nós somos essa pessoa fantástica, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que faz tudo perfeito, essa pessoa que é um exemplo. Se eu realmente acreditasse nisso, eu não precisaria da aprovação ou do reconhecimento de ninguém. A questão é, eu tenho observado se as minhas condutas, as minhas atitudes, elas estão me permitindo trilhar o caminho que eu acredito ser o mais correto? Ou eu me desvirtuo do meu caminho quando eu percebo que eu desagrado alguém? Ou quando eu recebo uma crítica, ou quando eu ouço algum comentário desfavorável, mostrando que eu desagradei alguém? Então, se existe uma receita, se existe uma fórmula de eu estar buscando
ser mais coerente e verdadeiro comigo, não estar falseando tanto, é eu entender quais são os propósitos que eu tenho para com essa minha existência, o que que eu desejo estar modificando ou aprimorando em mim, e se a minha postura e o meu modo de me conduzir estão me levando nessa direção. Eu não tenho como pensar numa outra forma que não seja essa, do orar e vigiar, ou vigiar e orar, estar sempre buscando, porque se eu tenho dificuldades em ser uma pessoa, por exemplo, mais tolerante, uma pessoa mais gentil, e eu reconheço isso, eu estou já no caminho de que eu não quero me manter nessa situação. E quando esse sentimento ele é verdadeiro e eu estou realmente disposta a fazer mudanças para ir me ajustando, esse meu propósito ele é reconhecido por toda uma espiritualidade que está sempre pronta a nos fortalecer nos nossos bons propósitos, a nos auxiliar na descoberta de novas maneiras de estarmos lidando com essas nossas dificuldades. O contrário também é verdadeiro. Se eu também quiser eh, utilizar de recursos não muito corretos para estar, como dizem, né, subindo na vida, me alcançando degraus que eu acredito que eu mereça, apesar de não estar tão preparado, eu vou estar mostrando de uma forma bem eu diria até energeticamente mostrando a outros qual é a sintonia em que eu estou. E aí o que que eu vou ter? Quais são os espíritos que estarão me assessorando nesse momento? Aqueles que entendem que o meu propósito é válido. O que eu tenho mais é que estar fazendo tudo sem critério para alcançar o que eu quero. Então, se, por exemplo, o Mateus, ele se esforçou para ser uma pessoa mais gentil, um bom rapaz, um bom filho, mas isso para ele foi um sacrifício, isso foi algo que ele não tinha entendimento ou clareza do propósito. Realmente, o tempo todo ele só se agrediu, porque ele não pôde ser ele mesmo. Então, ele forçou-se a ser aquilo que ele tinha como expectativa de ser algo que traria um, um bom recurso, diria até um pagamento por isso. Falei, eu vou voltar para o plano espiritual e eu vou ser recompensado pelo esforço e o sacrifício que eu fiz de me manter num caminho que nem era o que eu queria. Mas se isso foi dessa forma, significa dizer que ele não aprendeu muita coisa, né? Ele só se forçou de uma forma muito aparente a ser algo que ele ainda não é, que ele ainda não se capacitou a ser. Então é bem nesse sentido. Léo, se eu não tiver respondido o que você falou, você me fala, porque a gente vai falando, depois esquece até qual a pergunta que foi feita, tá bom? Andressa, tem mais pergunta? Turma. Como o Espiritismo nos ajuda a enxergar além das aparências de alguém que cometeu um erro grave, focando em seu potencial de regeneração? Eu não sei se eu entendi a pergunta, porque o Espiritismo, ele pode sim nos ajudar a enxergar além das aparências.
Mas isso não diz respeito a eu enxergar especificamente o erro de alguém. Enxergar além das aparências dentro do que eu entendo no Espiritismo é enxergar além das aparências para o meu próprio crescimento, não para desvendar ou desmascarar os outros. Eu posso, eu posso até não acreditar. Existe muito disso de sintonia, não tem? É tipo assim, a gente conhece alguém. E aí a gente conhece alguém que já foi muito recomendado por outro, vamos dizer assim, né? Alguém vai te apresentar alguém e já havia falado muito dessa pessoa para você. Nossa, eu vou te apresentar alguém e essa pessoa é uma pessoa fantástica, uma pessoa muito generosa, caridosa, uma pessoa batalhadora, que está sempre disposta a ajudar. E aí você vai conhecer essa pessoa com toda essa referência. E aí, quando você conhece essa pessoa, algo fica estranho, porque você sente algum desconforto. Parece que aquilo que foi dito não é muito real. O que que o Espiritismo poderia estar ensinando a enxergar, nesse caso, além das aparências? É você começar a observar qual é a fala dessa pessoa. Se o que ela fala condiz com o que ela faz, com o que ela pratica. É, erro grave, quem somos nós para julgar? Se essa pessoa cometeu um erro grave, não por isso eu vou poder estar julgando essa pessoa. Mas potencial de regeneração todos nós temos. Então, assim como Jesus disse que não deveríamos julgar ninguém, eu não sei se a pergunta é com a intenção de estar se resguardando para não cometer um erro, talvez, no julgamento, mas todos nós sabemos que todos somos imperfeitos. E eu não preciso ficar sabendo o passado de ninguém para agir com respeito, com amorosidade com o outro. É, se a pessoa cometeu um erro grave, ela vai responder por isso. Não sou eu que tenho que fazer a cobrança, não sou eu que tenho que ficar julgando coisa parecida. O que eu estou entendendo da pergunta é que nós sabemos que as aparências podem nos enganar. Mas um modo da gente talvez não se enganar tanto é nós estarmos buscando sempre enxergar além dessas aparências como que essa pessoa se comporta, como que ela age, porque só o modo como ela se apresenta não é o suficiente para a gente poder eh, dizer que conhece ou que sabe quem é aquela pessoa. Talvez eu não tenha entendido muito bem a pergunta. E se eu não respondi, pode perguntar de novo. Porque nós estamos buscando um crescimento que é muito individual. É lógico que a gente quer errar o menos possível. Isso é certo. Na verdade, a gente gostaria de não errar, não é? Para assim, nossa, eu gostaria de fazer tudo certinho, né? Porque aí a minha jornada ia ser uma linha reta. E eu ia, daqui a pouquinho, já estar podendo reencarnar num mundo de regeneração, já ia poder estar galgando novos patamares. Mas a gente ainda vai errar. Isso é um fato, porque ainda temos muita coisa a aprender, temos muita coisa a nos aperfeiçoar. E não é a questão do erro, mas sim o que nós conseguimos aprender até com os erros, né? Então, o que eu posso dizer com o que o Espiritismo nos ajuda é não julgar as pessoas.
Eu acho que esse é um ensinamento trazido por Jesus e que o Espiritismo é, abraça e confirma que não nos compete esse julgamento, porque nenhum de nós aqui que estamos vivenciando nesse momento na Terra somos tão superiores a ponto de estarmos nos achando em condição de julgar alguém. Agora, se eu quero auxiliar alguém, eu posso, com o meu exemplo, mostrando respeito, mostrando esse não julgamento, essa forma de estar respeitando o outro da forma como ele se encontra hoje, ser esse instrumento de ajuda, né? Eu acho que o Espiritismo fala também muito nessa parte de nós estarmos exemplificando, porque todos nós que temos muito a aprender, podemos aprender com os nossos erros, podemos aprender com o erro do outro, e podemos também aprender com os mestres que nós já tivemos, né, a oportunidade de ter contato, principalmente o nosso mestre Jesus, que trouxe tantos ensinamentos. Se nós quisermos realmente estarmos enxergando melhor, não só o, o erro do outro, mas enxergando melhor qual atitude tomar, sermos mais criteriosos, mais assertivos, é estarmos buscando agir mais de acordo com esses ensinamentos trazidos. Porque, independente do que o outro faça, nós também temos as nossas questões ainda para serem ajustadas, resolvidas. Por isso, ainda devemos vir algumas vezes aqui no plano material para estarmos nos testando nos aprendizados que nós já conseguimos nos capacitar. Então, desculpa se eu não soube entender bem a pergunta, mas eu acho que nesse caso é mais a questão do julgamento, que eu acho que o Espiritismo nos ajuda a, a estar olhando para o outro, não só pelo aquilo que ele demonstra, mas olhando para o outro como um ser, como nós, em evolução, imperfeito ainda, sujeito a erros. Acho que é mais ou menos por aí. Bom, essa questão de estarmos tentando é, pensar nesse nosso regresso no plano espiritual, baseados nas experiências vividas por esses personagens, a gente pode pensar também que às vezes até as nossas boas intenções podem ser algo que pode nos dificultar a nossa forma de nos reconhecer merecedores de auxílio. Nesses dois capítulos existe um momento, né, entre a conversa do Mateus e do Marcos, em que o Marcos demonstra a preocupação que ele tem de reencontrar-se com a mãe. E, segundo Mateus, ele diz que a mãe também não estava num lugar tão bom. E Marcos acha muito estranho, porque a mãe era uma referência de uma pessoa muito correta, uma pessoa bondosa, e ela também não foi encontrada por Mateus depois, né, do desencarne, justamente porque ela também não se perdoou por ter, de uma certa forma, se deixado abater pela doença. Porque o que que aconteceu? Ela adoeceu em função de estar muito entristecida com a situação de estar distante do filho, sem ter notícia, sem ter contato.
E a partir do momento em que ele não a procurou, não a visitou, ela teve como ação uma apatia pela vida, ela não mais lutou para estar se fortalecendo, para vencer a doença. Então, de alguma forma, como a gente já ouviu em muitas obras literárias, a gente comete um suicídio não só quando a gente põe a termo a nossa vida, mas quando a gente também, de alguma forma, não cuida, não se atém a cuidados que nos são, de certa forma, de nossa responsabilidade. Então, podemos chegar no plano espiritual e nos sentirmos não merecedores de estarmos continuando o nosso aprendizado, a nossa jornada evolutiva, por estarmos ainda em débito com aquilo que deixamos de fazer ou aquilo que fizemos de uma forma não muito é, correta, em negligenciarmos, né, com a nossa saúde, com nossa forma melhor de vivenciar. Então, hoje eu acho que o que a gente pode tirar de muito aprendizado nesses dois capítulos é que, mesmo estando vivenciando na matéria, mesmo estando tendo as nossas rotinas a serem cumpridas na matéria, nós não podemos deixar de lado que nós vamos retornar ao plano espiritual. E retornando ao plano espiritual, nós vamos estar em contato com tudo aquilo que hoje, aqui na matéria, nós nos negamos perceber em nós mesmos. Então, muitos dos relatos trazidos nos meios espíritas de irmãos que chegam no plano espiritual e contam do sofrimento, da dor e de todas as sensações que têm, mesmo depois de desencarnados, é fruto dessa nossa desatenção. Esses sentimentos que a gente não quer ter contato, essas sensações que fazem parte de nós e que nós ainda não sabemos ou não desejamos lidar com elas e que precisam ser conhecidas de nós. Todas essas nossas emoções, todos esses nossos sentimentos, eles são frutos de uma escolha nossa, feita em decorrência das nossas dificuldades de aceitação de nós mesmos. Então, nós nos negamos a aceitar que somos imperfeitos, que é uma verdade, e a partir disso, nós acabamos exigindo de nós um comportamento que não é ainda possível de ter, porque nos falta ainda esse aprimoramento, né? Eu tinha separado aqui um- uma resposta que tem no Livro dos Espíritos. Aliás, ela é muito grande, eu não vou lê-la não toda. Eu separei só um trecho, porque ela está numa parte do Livro dos Espíritos em que o Kardec pergunta muito sobre como é a vida dos espíritos, né, quando chegam os espíritos errantes, como eles são, né? Então, tem uma questão, que é a questão 231, que a pergunta é exatamente isso. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Aí Kardec responde o seguinte: mais ou menos, Kardec responde, não, os espíritos respondem para Kardec, né? Mais ou menos de acordo com os seus méritos. Sofrem as paixões cuja essência conservaram, ou são felizes segundo eles sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz,
e procura os meios para alcançar a felicidade, mas não lhe é sempre permitido reencarnar-se como seria do seu agrado, e isso então lhe é uma punição. Então, o nosso entendimento do que nós vamos estar vivenciando quando regressarmos ao plano espiritual vai depender muito do quanto nós ainda estamos ligados à matéria, do quanto nós ainda necessitamos ou sentimos falta de coisas materiais para nos enxergarmos em condições de sermos felizes. Então, quanto menos apegados nós estivermos às questões materiais, mais facilidades a gente vai ter de estarmos seguindo a nossa jornada evolutiva sem sem tantas dores, sem tantos sofrimentos, sem tantas dificuldades. E aí tem um trecho que está também aí nesse capítulo, mas já é uma outra questão, mas aí é muito longa, e o capítulo ele tem um texto, um título, que é o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Isso está na questão 257. Só que é muito longa, como eu falei, mas eu achei muito interessante que dá para a gente refletir muita coisa com esse outro texto que está aqui, que é o seguinte, ó. Sofrimentos resultam dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. E quanto mais se liberta da influência da matéria, quanto mais se desmaterializa, sofre menos as sensações penosas. Depende dele, do espírito, libertar-se dessa influência desde a vida atual. Tem o seu livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolher entre fazer e não fazer. Dome ele as suas paixões animais, não sinta ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, não se deixe dominar pelo orgulho e purifique sua alma pelos bons sentimentos. Que faça o bem e dê coisas deste mundo a importância que elas merecem. Então, mesmo estando encarnado, já estará depurado, liberto da matéria, e quando deixar seu corpo, não mais lhe suportará a influência. Nenhuma recordação dolorosa, nenhuma impressão desagradável lhe restará dos sofrimentos físicos que experimentou, porque elas afetaram o corpo e não o espírito. Sentir-se-á feliz de ter se libertado delas, e a calma de sua consciência o isentará de todo o sofrimento moral. Então, o que eu acho que a gente pode buscar refletir a partir do relato desses personagens é que nós já podemos estar nos depurando hoje de todas aquelas questões que nos ocupam em demasia, as nossas preocupações desnecessárias, aquelas que nem dependem de nós. Porque se nós já buscarmos enxergar as coisas com um pouquinho mais de distanciamento, entendendo que tudo que nós vivenciamos na matéria é para o nosso aprimoramento, principalmente as nossas dificuldades, os obstáculos e tudo mais, mas que eles fazem parte de uma existência que é muito curta dentro de uma proposta muito maior, dentro de uma vida que é eterna. Então, se a gente conseguir olhar para todas as situações que a vida nos apresenta, com um pouquinho mais de leveza, com um pouquinho mais de cuidado, deixando de lado
as aparências e buscando é, trazer uma reflexão mais profunda, trazer uma consciência da relevância de tudo aquilo que se apresenta em cada situação, em cada vivência, né? A gente já vai estar se fortalecendo e se depurando para que a gente possa estar se preparando para estarmos mais leves quando o nosso momento de retorno lá chegar, não é? Eu não sei se esse assunto é fácil de pensar, porque acho que é o que a gente mais evita pensar, né? Ficar pensando como vai ser, mas se eu hoje já tiver conseguindo trazer um, um pouquinho dessa leveza para essas coisas, com toda certeza eu vou estar me auxiliando muito nessa nessa próxima morada que eu com certeza vou estar me direcionando aí. Espero que tenha sido útil de alguma forma essa reflexão e que a gente possa trazer essa suavidade, né, para tudo. É, uma forma bem interessante da gente suavizar isso me veio, me veio agora, não sei nem por quê, mas toda vez que a gente tem algo que nos preocupa muito, que nos ocupa muito, a gente precisa pensar em como que a gente pode diluir isso, né? Aí eu tive agora eu não lembro qual foi a fonte, mas eu assisti acho que foi um vídeo em que estava sendo esclarecido que muitas questões que a gente traz na nossa vivência hoje, elas podem estar sendo trazidas dos nossos antepassados, das nossas encarnações passadas. E aí, uma forma bem visual que foi trazida foi a seguinte: tinha um avô, tinha um pai e tinha um filho. O avô entrega para o pai um copo com uma água muito escura. O pai recebe esse copo de água com essa água bem escura e entrega o pai para aquele que seria o neto, né? Esse neto recebe esse copo com essa água muito escura, olha para os dois, pega uma jarra de água, joga nesse copo de água suja, ele começa a transbordar e transbordar e transbordar. No momento em que essa água começa a ficar transparente, translúcida, mais pura, aí ele absorve essa água. O que significa isso? Significa dizer que existe muitas coisas que nós trazemos de outras gerações, de outras encarnações, e que pesam nas nossas decisões, na nossa maneira de encarar a vida, muitas resistências, muitas exigências nossas, que talvez hoje elas já não sejam tão necessárias. Então, aquilo que aparentemente parece ser tão pesado, tão difícil, cabe a nós buscar suavizar, transformar, purificar. Se nós somos ou não competentes para isso, cabe a cada um se, se desafiar a fazer. Então, eu acho que esse cuidado que a gente deve ter, como o tema da palestra fala com as aparências,
é a gente estar observando se aquilo que nós estamos escolhendo hoje como até um padrão de comportamento, de maneira de se mostrar, é realmente o que nós acreditamos ser o melhor, ou se isso está sendo imposto a nós. E se está sendo imposto, que tal se a gente começasse a fazer algumas mudanças? A gente começasse a purificar. Porque se eu sei que eu tenho determinadas questões mal resolvidas em mim, algumas imperfeições, algumas, eh, como é que é? Invirtudes, a maneira mais prática de eu estar amenizando isso é eu estar me aprimorando nas virtudes. Então é igual aquele copo que eu falei. Eu tenho ali um copo de água suja, mas se eu vou colocando uma água limpa, uma vez, duas vezes, três vezes, eu vou estar nutrindo em mim e fortalecendo em mim as minhas virtudes. E num dado momento, essas virtudes elas já não vão estar nem me ocupando mais, né? Então é só para pensar, tá bom? Acho que eu posso encerrar. Então, que a gente possa, nesse momento, elevando nossos pensamentos ao nosso bom Pai, fazer a nossa demonstração de gratidão por tudo que Ele nos oportuniza, por todas as dádivas e bênçãos que já recebemos, por estarmos vivenciando essa experiência terrena por necessidade nossa de aprimoramento, de crescimento, que possamos estar sempre lembrando que isso é fruto da bondade do Pai, do amor do Pai por nós, nos deixando fazer uso do nosso livre-arbítrio, fazendo escolhas cada dia mais conscientes, escolhas essas que vão estar sempre nos direcionando à nossa melhoria, à nossa evolução, nos trazendo o reconhecimento de que somos esses filhos amados e que a nossa perfeição, muito embora esteja distante, estamos no caminho e nesse processo, e que possamos nos, ou- nos, nos fazer capazes de a cada dia darmos mais um passo nessa direção. Ao Senhor, somos muito gratos por tudo. Nos auxilie sempre, fortaleça a nossa fé, a nossa confiança, para que possamos estar permanecendo no caminho. Que assim seja.